Agora eu vou falar com você sobre a estratégia que a gente vai adotar para seguir a nossa jornada de emagrecimento saudável. A primeira coisa que a gente precisa entender é: eu preciso analisar o contexto que eu estou inserida e quais são as situações ou os porquês que me levam a me alimentar da forma como eu me alimento hoje. Gente, todo mundo que está acima do peso não engordou porque foi no posto de gasolina, pegou aquele jato de ar que a gente enche o pneu e colocou na boca. A gente engordou porque a gente comeu mais do que a gente deveria. Calma, porque esse negócio é meio controverso, né? Quando eu digo mais do que a gente deveria, eu estou me referindo à quantidade de energia excessiva, além daquilo que o nosso corpo precisa para manter as funções básicas e fazer a manutenção de um peso saudável. Quando eu estou falando de peso, eu não estou me referindo a um IMC ideal, eu estou dizendo um peso que me permita ter energia, fazer as minhas atividades, não correr risco cardíaco e etc. E não necessariamente um modelo de peso que é estipulado pelas pessoas ou pela sociedade em geral, como padrão, tá? O peso saudável, ele vai variar de pessoa para pessoa. Aí você vai perguntar assim, Ju, e o IMC? O IMC é uma maneira de nós avaliarmos populações. O IMC sozinho, ele não diz muita coisa. É muito complicado, se você for parar para pensar, que se eu faço simplesmente a divisão do meu peso pela minha altura ao quadrado, que é assim que a gente calcula o IMC, se eu pego um atleta, um fisiculturista, por exemplo, muitas vezes eles não são muito altos, né? E eles são extremamente musculosos. E você pesa essas pessoas, elas pesam mais de 100 quilos. E aí você divide aí por 1,70 m ao quadrado. Se você for olhar, muitos deles às vezes ficam em sobrepeso ou obesidade até. Mas aquela pessoa é obesa? Óbvio que ela não é. Então, para que se usa? Para que isso passou a existir? Para que isso foi inventado? Então, vamos lá. O IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, ele é o resultado da divisão do nosso peso pela nossa altura ao quadrado. Isso foi inventado, se acredita que lá em 1830 uns quebradinhos. A ideia naquela época é estipular um padrão do homem médio, vamos dizer assim. O IMC ele não considera a composição corporal da pessoa. Foi o que eu acabei de falar. Agora, em relação ao fisiculturista, ele considera apenas o peso. Se, por exemplo, eu pego uma pessoa magra, que tem um percentual de gordura na área abdominal enorme, porque existe isso, né, gente? Aquele magrinho, barriguinha de girino, sabe? Que tem aquele pneuzinho aqui e que às vezes as pernas elas não são torneadas, mas são flácidas, com gordura mesmo. Ele não considera nada disso, ele considera simplesmente o peso. E vamos dizer que aquela pessoa, ela é levinha, mas se eu fosse fazer um exame mais específico que quantifica o percentual de gordura e de massa magra, o percentual muscular, talvez ela estaria em desequilíbrio e teria uma quantidade de gordura muito maior. Pode acontecer, é raro, mas acontece, tá? Então, ele não é um bom preditor para você dizer se a pessoa está em risco ou não. Por isso, eu tô te alertando mais uma vez sobre a necessidade da gente pensar fora da caixa. E que não é o que falam por aí não, sabe? Então, vamos deixar o IMC para lá e vamos concentrar em algumas medidas que podem mostrar pra gente que a gente precisa correr atrás do prejuízo aí, que está muito mais latente e a gente nem se dá conta, tá? Uma delas é a nossa circunferência abdominal. Essa medida a gente faz ali em cima da marca do umbigo, né, com uma fita. O ideal é que seja uma fita específica que não dilata. As fitas que nós usamos, por exemplo, no consultório, elas não esticam. Mas não tem problema não, você pode usar qualquer fita que você tiver na sua casa. Não tenho fita, Juliana, pega um barbante, um cordão, um cadarço, mede, marca, segura, vai lá numa régua, numa trena e vê quanto que tem. Tá? Nós temos aí como parâmetro, né, para uma circunferência abdominal saudável, 88 centímetros para mulheres e 102 centímetros para homens. Precisa ser cravado exatamente? Não, mas isso aí dá um norte bem interessante, tá? Quanto mais distante a gente tiver dessa medida, mais a gente precisa se preocupar. E essa parte aqui, eu não vou ficar falando coisa bonita não, gente. Eu vou falar a realidade nua e crua, porque você precisa entender que é mais sério do que a gente pensa, tá? Quando a gente pensa na concentração da gordura, entenda o seguinte, que mais do que o peso total da pessoa, é muito mais importante a composição corporal, que foi o que eu acabei de explicar. Quanto essa pessoa tem de gordura no corpo e quanto ela tem de músculo, e principalmente aonde essa gordura está localizada no corpo. Tá? A gordura da pança, ela é a mais preocupante de todas. Por que, Juliana, que isso é o mais preocupante de todos? Porque essa gordura, ela não fica ali só paradinha, atrapalhando o seu lookinho.
deixando você esquisitinho, barrigudinho na foto, fazendo você murchar a barriga quando você está em algum lugar. Não é só isso, não. Ela não é algo passivo no nosso corpo. Que essa gordura, ela é metabolicamente ativa. Essa gordura abdominal, ela funciona como um órgão mesmo. Essa gordura, ela tem ali a interferência no nosso metabolismo como se fossem hormônios e desregula uma série de coisas que eu não vou ficar entrando no mérito, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas falando nisso. Mas, para que eu tô te contando toda essa história? Que eu quero chamar a sua atenção para a importância de você se alimentar melhor e se exercitar para conseguir perder essa gordura. Então, foca nela e vamos trabalhar. Ah, é fácil de perder? Todo mundo que já fez academia aí 20 minutos sabe que essa gordura da pancinha ela não é fácil de eliminar, não. Mas é possível, com treino, uma alimentação adequada e com paciência. Minha irmã, você vai precisar ouvir muito essa palavra e treinar muito isso aí, tá? Você vai ter que ter paciência para fazer da forma correta. Outra coisa que eu quero te falar para te motivar. A gente vê nos resultados de estudos também que quando a pessoa ela consegue diminuir pelo menos aí 5% do peso corporal, ela já tem várias alterações benéficas no corpo. A pressão arterial, para as pessoas que são hipertensas, por exemplo, ela já começa a controlar, a ficar mais, vamos dizer assim, mais obediente, né? A resistência à insulina ou diabetes, a gente também começa a ver resultados diferentes quando a gente perde pelo menos 5% do nosso peso. E qual que é a forma de peso saudável, então, Ju? Qual é a quantidade de peso saudável que eu posso pensar em perder? Vamos trabalhar sempre de 5 em 5% do seu peso. Tudo bem? Isso significa que você não vai ficar morrendo de fome, não vai ficar querendo matar as pessoas, não vai ficar estressado, desesperado. Por quê? Porque agora que eu vou te explicar como que vai funcionar a elaboração dos cardápios dentro desse nosso programa de emagrecimento. Bora para a parte prática.